Tá bom. Pode ir, então tá. Então você que bate a palma agora? Vamos lá, vamos lá. Tá bom. É, Não pode ser agudo assim, né? Precisa ser palma fechada, né? é, Tá, é que eu tenho uns três tipos de palma. Pera aí. tá Então, certo. vamos lá. Vai. Olá, bem-vindos a mais um Conversa Paralela, um podcast alternativo do Samurai Morcego. Eu sou o Calu Eu, Rodrigo. e hoje a gente vai falar sobre um jogo que lançou para várias plataformas, PS4, Xbox, PC, que é o Rise of Tomb Raider. Já lançou faz um tempo, mas como a gente estava atarantado aqui com algumas tarefas e a gente ainda teve que zerar os dois jogos, tanto eu como o Rodrigo, eu demorei um pouco mais, para ser sincero, mas a gente já fala dele. Vamos lá, começa aí, Rodrigo, começa falando o que você achou do jogo um pouco, quiser apresentar um pouquinho o jogo pra galera também. Então, o Rise of the Tomb Raider, né, é a continuação do reboot de 2013, né, da série da Lara Croft. Ele conta, assim, né, esse reboot ele teve aí um pouco de inspiração em, né, vários jogos. A gente, né, sabe que teve o Uncharted, né, no começo era chamado de o Homem Lara Croft, né, do Agora jogo deve ser o também. contrário, né? Ele ganhou E tipo, tanto agora, sucesso que agora ela é tipo o Uncharted de mulher, né? agora ela Verdade. que esse reboot pegou muito assim do estilo do Uncharted, né? Você imagina se E acontece alguma coisa assim, se faz um novo filme de aventureiro que, tipo, passa o Indiana Jones começa a ser a imitação de alguma parada? Assim, ia é, ficar meio bolado, mano. é, mas o então, e esse jogo ele continua do primeiro lá. É aquela história assim, né, básica de tipo, ela tá indo atrás de uma relíquia, né, que tem uma relação com o passado do pai dela, né, e da formação dela e tudo mais. E, né, obviamente que em todas essas histórias de aventura tem sempre uma organização do mal que tá também indo atrás do mesmo artefato, né. E É, mas essa assim, aqui não tinha só essa. Nesse reboot não tem só essa organização, né? tem outros elementos, obviamente. Eu não vou também entrar em detalhes para não pegar spoiler aí para as pessoas. Claro. A gente vai, né, primeiro faz um tópico só de sem spoiler, né, da nossa opinião, e depois a gente faz um com spoilers comentando o final e tudo mais. Então, eu gostei, assim, eu já tinha gostado muito do primeiro Tomb Raider, o reboot, quando saiu para PlayStation 3. Eu tinha jogado, eu achei assim, um jogo muito competente, assim, eu achei a jogabilidade muito boa, o gameplay dele muito consistente, assim, de sobrevivência, você tinha que pegar as coisas, o material na selva e tal. Ele dava um sentimento de evolução muito boa pra personagem, porque você ia, tipo, evoluindo ela muito bem, assim, e tinha vários coletáveis no mapa, né? A história em si eu não liguei muito, sinceramente. Tipo, eu achei tipo, meio mais do mesmo, assim, meio clichêzona. Eu achei os personagens secundários do primeiro, do reboot, bem fraquinhos. Mas eu achei que assim, as cenas de ação e o gameplay tipo, contavam, né? E eu acho que assim, basicamente, esse jogo é aquele tipo de continuação meio que parecida com a série do Infamous, que o primeiro ele tipo lançou aquela ideia e depois eles evoluíram com a segunda e realmente consolidaram Você ela. consegue falar pra galera aqui o um ou dois pontos que melhorou e um ou dois pontos que ficou igual ou piorou? Então, o que eu tava falando, eu acho que é o tipo de jogo que evoluiu tudo que o primeiro fez, entendeu? Então, assim, tipo, o gameplay tá melhor, a evolução da personagem tá melhor, os mapas estão maiores, é aquele jogo assim, maior, melhor, sabe? Tipo, então quase todos os aspectos. Mas ele Eu não tem nenhum tenho aspecto novo? novo. Assim, o sistema dele de você ir explorar o mapa, tem mapas maiores, tem mapas mais fechados, é basicamente assim o mesmo do primeiro. Ele tem aquelas partes mais, como chama? Cinematográficas, né, mais lineares, e depois ele mistura com um pouco de mecânicas mais como chama, mais abertas, né, mais de evolução, que você pode ir e voltar. O que tem de novo, assim, são algumas habilidades dela
E também alguns modos extras, né? Porque no primeiro não tinha um multiplayer online que ninguém, tipo, deu a mínima. Foi, eu acho, considerado um dos multiplayers online de jogo single player mais dispensáveis, assim, da geração. E esse segundo, eles meio que largaram a ideia desse multiplayer, mas eles colocaram um sistema de sobrevivência que dá pra jogar multiplayer, dá pra jogar até 2 pessoas, e você também pode jogar com uma, né? Que você fica num mapa que é meio que randomizado e você consegue, você tem que pegar, tipo, como chama? Materiais, né? Sobreviver literalmente, porque você tem 2 barrinhas de, tipo, fome e calor, que até um lugar nevado, e aí você tem que ficar se abrigando e tudo mais enquanto você explora o mapa. Então, assim, tem esses modos que são bem diferentes do primeiro, mas a base do jogo é basicamente a mesma, assim. E eu, sinceramente, gostei disso, porque eu esperava mais, assim, é aquele tipo de jogo que eu não queria que mudasse muita coisa, sabe? É aquele jogo que você espera mais do mesmo, assim. Não é aquela mesma mudança do Uncharted 1 pro Uncharted 2, que, tipo, o jogo ele mudou, assim, mudou muito em termos de dinâmica, de ação e tal, ele ficou muito maior e tal. Esse jogo, ele tem isso, mas assim, o jogo em si é meio que o mesmo, assim. Ele tem um pouco mais de coisas paralelas, de missões secundárias e tal, mas o que eu posso falar, assim, que eu gostei muito do jogo foi a parte do gameplay, né? Que eu acho que, assim, Uncharted é impossível a gente ficar não comparando os dois. Então, assim, se a gente for realmente comparar, eu acho que Uncharted ele ganha por causa da história, né? A história do Uncharted é meio que, tipo, supera vários títulos até fora do mundo dos games, em termos de história, de desenvolvimento de personagem, do carisma dos personagens e tal. Principalmente esse 4 que fechou, assim, de forma absoluta a série, né? Mas... que o Uncharted ele é quase como um filme, né? Ele tem um puta roteiro e trabalhadão em cima. O lance do Tomb Raider que eu consegui sentir é que o objetivo não era esse, sabe? O objetivo era fazer um jogo mais, que nem você falou, na jogabilidade em si, não focado nisso. Mas assim, eu tô comparando história por história, assim, tipo, os dois têm o mesmo estilo de história, que é esse estilo de história de aventura, de tipo, o cara indo atrás da relíquia e não sei o que lá, tipo, a dinâmica da história é bem parecida, até as cenas de diálogo, elas lembram bastante as cenas do Uncharted, porque elas usam, né, aquele sistema de motion capture, então você percebe, assim, que é um cenário que os atores eles foram gravados tipo dentro de um local de mock-up, né, daquelas que eles colocam todas aquelas luzes no ator, e aí eles gravam a cena depois, né, eles pegam tipo a expressão facial deles e tal, mas assim, é aquela coisa, é meio que tudo bem, a gente consegue comparar, mas é meio covardia também, eu sei disso, que é comparar a história da Naughty Dog, assim, de como eles fazem história, com o do Tomb Raider. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, se a gente for comparar literalmente, o Uncharted, ele perde em termos de gameplay, assim. O gameplay do Tomb Raider é muito melhor, a fluidez da jogabilidade é muito melhor do Tomb Raider, tem os upgrades que você vai adquirindo, que, assim, eu esperava, obviamente, dessa parte de upgrades, mas tem uns, assim, que eu falei, caramba, sabe, tipo, são muito bons, eles melhoram muito. E não são poucos, né, tem bastante, e para diversos tipos de jogabilidades que você quiser. Se você quiser ser, tipo, um tanker bolado, beleza, se você quiser, tipo, upar os seus skills para você ser um cara do stealth, assim, você também consegue. É bem variado. Eu nunca tinha jogado Tomb Raider, eu fiquei surpreso com a quantidade de variações que eu podia... O que eu podia ser dentro do jogo, sabe? Sim. Então, e a parte também, a gente falando dessa parte de upgrades, você vê que, tipo, tem muitos jogos que eles pegam, assim, e dão vários upgrades no começo do jogo, meio que, tipo, introduzindo as mecânicas e tal, e meio que da metade pro final é aquilo mesmo e acabou, assim. Esse jogo, ele vai até o fim, assim, com mecânicas novas, e com um sistema de travessias novos que você, tipo, vai se surpreendendo, assim. Então, assim, por exemplo, a flecha, né, o arco e flecha dela
no primeiro jogo, tipo, você usava para algumas coisas, você podia melhorar ele de algumas formas, deixar ele duplo, triplo e tal, mas era basicamente aquilo. Agora nesse, assim, Um tipo de flecha diferente, né? No final acaba que assim, o arco e flecha vira uma das coisas mais importantes que você pode ter, assim, né? E não só como arma, também como equipamento, né? Pra tipo, se balançar em algum lugar, tipo, atravessando a vida. O que eu tô falando é exatamente essa parte de travessia, assim, isso, que você usa ele não só pra atacar, na verdade, tipo, é óbvio, armas de fogo são muito mais fáceis no final do jogo do que a própria arco e flecha, mas a parte de travessia faz ele ainda ser muito útil, assim, na parte de puzzles e tal. Os puzzles, aliás, é algo que eu queria comentar porque, assim, no primeiro jogo, eles tinham esse sistema de puzzles ambientais, né, desse sistema de você, puxa a água aqui, empurra ela, sabe, tipo, aumenta o nível de água para conseguir chegar em outro lugar e tal. Eram bem assim, como também tem muito no Uncharted, mas só que nesse, assim, deu uma melhorada, assim, imensa, assim, tipo, os puzzles são muito mais engenhosos e principalmente os alternativos, né, porque a gente sabe que, né, os jogos atualmente eles são um pouquinho mais fáceis do que os jogos antigos, né? Eles tentam ser um pouco mais amigáveis para pessoas poderem terminar eles e tudo mais, né? Pessoas de qualquer idade, né? Mas eles pegaram as tumbas opcionais e colocaram os puzzles mais difíceis. E realmente, eles são bem, tipo, assim, desafiadores, assim, em comparação aos principais, né? E as tumbas opcionais, que era algo que já tinha no primeiro, mas foi meio criticado porque, assim, era super básico, tinha, tipo, umas 2 ou 3 no máximo, parecia que, tipo, tava faltando alguma coisa. Nesse, você tem muito mais opções, você tem várias tumbas opcionais, elas são muito legais. Visualmente e também em termos de mecânica, assim. Então, assim, é um jogo muito mais robusto, né? Eles colocaram muito mais coisa dentro do jogo. Você tem missões secundárias com personagens com, tipo, NPCs no mapa, você tem mais coletáveis para pegar, e cada coletável eu acho que, tipo, é muito inteligente o sistema de coletável, porque não é aquele tipo de coletável que você tem que eles são totalmente, assim, jogados para você e você, procura aí. Não é exatamente assim, né? Ele faz de um jeito com que você, explorando um pouco, você desencadeie as outras opções de coletáveis. Então, assim, como você pega, o coletável mais fácil de você pegar, geralmente que está mais fácil no mapa, é o coletável que vai abrir as opções para você no mapa. Aí, como chama? Os itens, né, que aparecem no mapa dos coletáveis. Aí você vai lá, pega esses coletáveis e desencadeia outra coisa, que é ler umas escrituras no mapa para você conseguir encontrar outros coletáveis. Então, assim, é um sistema muito inteligente que eles fizeram de deixar os coletáveis mais dinâmicos do que simplesmente, sei lá, até o Uncharted, tipo, que são os tesourinhos aqui e ali e foda-se, sabe? Não tem muito contexto em relação, assim, ao resto da história. Esses coletáveis do Tomb Raider são muito mais, assim, espertos, assim, e diversificados. E ficou mais acessível o jogo, então. Então, o primeiro já era mais acessível, mas esse eu acho que ele ficou mais inteligente, assim, o sistema de coletáveis, assim, que deixa a exploração divertida, sabe? Você quer explorar, você quer completar o mapa, porque ele não é tipo pra idiotas, assim, né, for dummies, assim, também, e tipo, ele já mostra tudo que tá no mapa e toma aí, mas também ele incentiva você, tipo, explorar, tal, ele não é tão impossível, sabe, como num Uncharted que, tipo, sei lá, ele nunca vai te dar nem se você zerar ele no modo mais difícil, você vai ter a opção de você ver os coletáveis. Você tem que ficar, tipo, batendo na parede, sabe? Tipo, se encostando na parede até ver o brilhinho lá. E eu acho, tipo, meio chato esse tipo de coletável nos dias de hoje, assim. Mas porque você, tipo, pega um vídeo no YouTube e tem que ficar lá do lado dele, sabe? Olhando o videozinho. Esses do Tomb Raider, tipo, já são mais dinâmicos, assim, de você pegar um que desencadeia outro, que desencadeia outro, que desencadeia outro, entendeu? E é lógico também tem aquela coisa meio Metroidvania, né, do jogo, que você
através dos upgrades que você faz com as armas e os upgrades ao longo da história que você vai adquirindo, você vai desbloqueando outras partes do mapa que estavam escondidas, né? Então, tipo, eu não podia, eu não tinha uma flecha com corda. Aí eu puxo, né? Eu acabo adquirindo ela ao longo do jogo e puxo aquela parte e desbloqueio outra área, tal. Então É facinho puxar essa parte, né? Só você no acampamento mesmo, no meio do jogo você pode voltar. Então, exato, tem vários checkpoints. Tipo, é um jogo moderno, assim, sabe? É aquele sistema do Tomb Raider. Eu acho que, tipo, Tomb Raider é uma das únicas franquias, assim, que não tem muito aquelas pessoas que falam, antes era melhor. Porque, tipo, foi um jogo que ele pegou a essência dos primeiros e até hoje ele vem trazendo eles. E ao mesmo tempo ele vai evoluindo, né? Ele vai deixando mais moderno, porque tipo, se você tentar jogar os primeiros hoje, você pode ser muito saudosista, mas aqueles jogos são muito mais frustrantes, são tipo, sabe, irritantes, a mecânica deles não era tipo bem trabalhada. Agora esse sabe, tipo, ele é um jogo mais moderno, ele é um jogo bem trabalhado. Então assim, na parte de mecânicas desses sistemas, eu acho que é um jogo super bom, assim, né? Nessa versão do PlayStation 4, ele é como se fosse uma versão Game of the Year do jogo do Xbox One, né, que saiu há um ano atrás. E aí veio várias DLCs e tal, mas além dessas DLCs que já vem dentro do disco do PlayStation 4, também vem outras coisinhas a mais, assim. Então, tipo, tem as skins da Lara Croft de PlayStation 1, de PlayStation 2, que vem tipo, depois que você zera o jogo. E também tem aquele modo da mansão da Lara Croft, que é como se fosse tipo, uma história paralela, assim, que conta a parte que a Lara tipo, ela tem que encontrar uns documentos dentro da própria mansão dela e para meio que poder ficar com aquele lugar, porque um tio lá dela quer vender aquela propriedade. Tem que achar o testamento do pai dela, tal, uma coisa assim. Eu não cheguei nessa parte de jogar o DLC, você jogou, né? Ele demora muito? Não, é bem curto, é 1 hora, mas assim, a dinâmica dele é legal porque ele é bem diferente, assim, ele é bem mais exploração dentro da ação e não tem nenhuma parte de ação, assim, tipo, é você só encontrando os itens no mapa, né, os papéis escritos do pai, as gravações da mãe e tal, que você vai construindo a história deles ao longo que você vai encontrando esses itens, né, no mapa, e também tem alguns puzzles, algumas coisas que você tem que ir resolvendo para encontrar seria um testamento, seria um artefato. E assim, mas eu achei muito, muito legal, assim, essa parte que muda um pouco, né, o pacing, e é um outro conteúdo que eles colocaram exclusivamente no PlayStation 4, porque também é um modo compatível com o PlayStation VR, né, que chegou agora, o óculos de realidade virtual da Sony, e aí é compatível com ele. Eu não testei porque eu não tenho esse PlayStation VR, mas eu já vi que, tipo, né, o jogo ele fica meio que em primeira pessoa, e por isso mesmo que não tem muita ação nesse modo, né. É por isso. Achei que eles estavam querendo mudar e tal. Não. Mas assim, então assim... Se bem que Tomb Raider já é um jogo que é mais exploração do que ação, né? Eu pelo menos senti que eu passei mais tempo nas explorações do jogo do que realmente em batalha. Se bem que as cenas de ação, assim, teve gente que deu uma reclamada do Uncharted 4, né? Que não tinha tanta ação quanto o 3 e o 2. Que era mais lento, tinha mais desenvolvimento dos personagens, principalmente no começo, demora bastante pra engatar mesmo o jogo, mas eu acho que o Tomb Raider, esse Rise of the Tomb Raider, ele é uma boa volta ao Uncharted 2 e 3, assim, em termos de tipo, ação, assim, eu acho que ele tem bastante daquela ação clássica do Uncharted, de tipo, correria e coisa indo atrás de você, e todo mundo atirando em você, e tudo pegando, explodindo. Então eu achei assim, tipo, deu uma compensada da falta um pouco de ação. Eu não tô falando que o Uncharted 4 é ruim de jeito nenhum, mas assim, esse Rise of the Tomb Raider eu sinto que, né, se a gente somar assim as partes, acho que ele tem mais dessas cenas de perseguição e explosão do que o próprio Uncharted, o 4, né? Então é legal. E assim, essas cenas de explosão e de correria aí,
Eu achei elas bem imersivas, sabe? Igual o Uncharted que eu tinha comentado com você, que eu achei um jogo bem imersivo, ele te faz ficar aflito, te faz ficar feliz e tal. Nessas horas da correria do Vucu Vucu, o jogo me surpreendeu. Eu achei que ele não ia me surpreender, que ele não ia me pegar tanto igual, por exemplo, o Uncharted pegou. Mas pegou igual. Então, assim, nesse aspecto, se eu for que tem mais, se tem mais e me pegou do mesmo jeito, vou virar nesse aspecto é melhor que o Uncharted, né? Assim, o que eu tava falando é que eu gostei muito dessa parte das mecânicas e tal. Acho que é um jogo muito fluido, assim, em termos disso, tipo, acho que ele ganha da competição. Só que, em termos de história, ele perde alguns pontos, eu acho. Tipo, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho a história, assim, se você joga Uncharted e depois jogar esse, você sente que, assim, é basicamente um Uncharted genérico, assim, tipo, ele tem umas reviravoltas muito previsíveis, ele tem umas situações que você fala, sabe, tipo, eu já vi isso milhares de vezes. Eu acho que é um jogo que, em termos de história, ele se leva meio que. Eu acho que esse tipo de história, no geral, né, tanto em filme quanto em games, ele não precisa se levar tanto a sério, sabe? Porque geralmente essas situações que o personagem se encontra, esses aventureiros, é sempre uma coisa muito já séria, assim. Então, um artefato que vai levar à imortalidade, esse tipo de coisa. E eu acho que é legal quando o personagem ele tem um pouco, né, de humor, assim, dentro dele. Eu acho que, tipo, o Drake é um dos personagens perfeitos para essa história, porque ele é engraçado, ele tem humor. Mas eu acho que essa personagem, nesse reboot, a Lara Croft, eu acho que ela leva a história muito a sério, sabe? Eu acho que, assim, tem horas que não precisava ser tão dramático quanto o drama, ele pesa o jogo inteiro. Quase não tem alívio cômico, né? E se tem uma piadinha meio infame que você só dá aquele sorrisinho de canto de boca. Porque você acaba achando que, assim, você acaba tendo um pouco de sincronia com os sentimentos dos personagens. Porque, né, o legal da história é quando você acompanha as emoções dos personagens ao longo da história, né? Então, quando o personagem dá risada, você, tipo, dá risada também. Quando chora, você também chora. Quando é todo tempo um clímax, um negócio tenso e tal, você não consegue acompanhar essa emoção, porque não é uma coisa tão humana assim, você tá sempre cagado na merda, assim. Eu sei que a situação dela na história, né, super ferrada, ela tá lá no meio do mato se ferrando toda, mas assim, eu acho que deveria ter um pouco mais de humor, assim, ou até, sei lá, um pouco mais de descrença, sabe, da situação. Sim. Porque eu acho que às vezes parece que assim, é uma coisa muito intensa e às vezes nem precisava, sabe? Eu acho que quem busca esse tipo de jogo que tá querendo uma carga dramática pesada é um jogo válido. Assim, não é assim, não é que tipo, isso seja algo errado, sabe? Não, se alguém que tá procurando essa carga dramática, ele vale a pena demais. Mas, por exemplo, pra mim que gosto de um jogo um pouco mais divertido e descontraído, um pouco mais leve, né? Eu preferi que fosse um pouco mais, como tivesse mais humor, né? Tipo, mais ansioso. Que bate meio que de frente com a própria dinâmica do jogo, que é um jogo divertido, sabe? É um jogo gostoso de jogar, nesse ponto tem razão. Mas demais, entendeu? Então, assim, tipo, por exemplo, o Infamous, assim, ele também tem um pouco desse problema, assim, de tipo, às vezes ele se leva muito a sério, assim, na verdade, nem tanto, né, o 2, ele é até um pouco mais bem-humorado e colorido. Mas assim, tipo, esses tipos de jogos você joga pela diversão, você gosta de passar o tempo neles. E eu acho que esse tipo de jogo ele tem que ter um pouco de equilíbrio pra não pesar tanto a mão, assim. Mas assim, é uma questão, né, também é uma questão pessoal, assim, é que eu acho que, sei lá, a franquia do Uncharted acertou muito mais no tom da história do que o da Lara Croft. Mas ainda assim, tipo, é uma história básica, ela tá ali pra existir, pra você continuar jogando, basicamente, pra você ver as cenas de ação. Mas ela é bem básica, tem umas reviravoltas que quem jogou Uncharted e os outros Uncharted vai, assim, pegar, assim, desde o início, que vai ter certas situações e que Uncharted não, né? Sim, não, tô falando do Uncharted mesmo. Que, tipo, certas reviravoltas que acontecem no Uncharted são iguaizinhas que é o que acontece aqui. Então, assim, eu não vou entrar em spoilers, mas já deve imaginar o que é. Mas, enfim. Só, concluindo, antes de a gente ir pra parte com spoilers que a gente pode falar mais livremente, você quer dar uma nota aí pra galera entender mais ou menos quanto você achou? Se a pessoa não quiser ouvir spoiler? Bom, eu
Eu recomendo, assim, eu acho que tem esse gênero de aventura é um dos mais legais dos últimos anos, esse gênero de aventura-ação em terceira pessoa, um dos meus favoritos. Eu acho que ele está muito bem representado ultimamente com Tomb Raider e Uncharted. Então, assim, eu não fico querendo que os dois tipo, compitam assim diretamente, que tem um fã de Uncharted e outro de Tomb Raider. Não, eu acho que é legal você poder jogar os dois, sabe? Você ter essas duas franquias muito bem, né, trabalhadas, né, pela produtora. Eu acho que é a Crystal Dynamics que fez esse jogo, né, e é distribuído pela Square Enix. Eles estão muito de parabéns assim com o jogo que eles fizeram. Desde o reboot eles conseguiram pegar uma personagem que estava ficando um pouquinho defasada assim nas continuações anteriores, e transformaram ela para algo mais moderno, para algo mais dinâmico, para algo assim dessa geração, sabe, da geração do PlayStation 3 e do PlayStation 4 também. Então esse jogo ele só pegou assim o primeiro e levou ele para lá pra cima, sabe? É o dobro, assim, do primeiro. E era isso que eu queria, porque eu já tinha gostado bastante do reboot. Então, assim, se você jogou o primeiro, é mais que óbvio que eu recomendo esse jogo, porque ele é muito bom mesmo. É muito gostoso de jogar, ele tem muito conteúdo, principalmente essa edição de 20 anos, né, do PlayStation 4, que tem mais conteúdo extra. Os modos extras de sobrevivência, eles não são tão legais quanto o modo história, né, a campanha principal, mas eles estão ali, assim, dá pra ficar se divertindo pelo menos com as mecânicas do jogo, né. Então, tipo, se eu fosse dar uma nota pra esse jogo, eu daria um 9, 9,5, assim, eu dou 9, porque eu nunca dou 10. Então, assim, é muito raro eu dar 10 pra um jogo, assim, de supetão, assim. Então, geralmente, tipo, um jogo que eu amo muito, eu dou, tipo, 9,5. E assim, eu acho que Uncharted 4 é o meu favorito dos dois. E eu dou 9,5 pra ele. Então, tem alguns probleminhas nesse, que como eu ligo muito pra história, tem gente que não, mas eu ligo. Então eu tiro um meio ponto por causa da história desse jogo, que ela não é tão animada, não é tão inovadora ou tão gostosa de acompanhar quanto o gameplay em si. Mas mesmo assim é um puta de um jogo e tem que ser jogado. Assim, a história a gente comenta mais a parte com spoilers, mas é bem isso aí que você falou mesmo. Vamos lá. Se fosse dar uma nota, eu dava uns 9 também. Mais por causa da história, mas a gente já comenta. E o jogo é excelente. Eu não esperava isso dele, assim, eu achava que ele ia ser bem um jogo 7. Ele realmente me surpreendeu. Caramba. Por exemplo, assim, quando eu peguei Uncharted, eu já sabia que eu ia gostar, sabe? Eu falei, esse jogo vai ser aquele jogo foda. Esse jogo eu achei que ia ser um jogo normal, mas ele me conquistou de diversas maneiras. Basicamente por tudo isso que você falou, você apresentou bem o jogo. Mas vamos lá pra parte com spoiler pra gente poder comentar de parte específica, que vai ser mais divertido. Vamos lá. Uhum. Bom, então, vamos lá. Eu assim, acho... a partir de agora tá com spoiler, né? Sim, sim. Eu acho ele muito, assim, batido a história desse jogo, porque, basicamente, assim, é a mesma estrutura do Uncharted. Nossa, ela é meio arrastada, mano. Ela não é... Ela vai, depois ela volta na mão de Taff e continua... Sabe, ela é muito arrastada. É a palavra, é tipo um Cage, sabe? É arrastada. Ela é uma boa história legal, ela condiz ali com o universo da Lara. Ela é coesa, mas ela podia ser contada em meio jogo. O que me pegou, assim, é que ele é arrastado, tudo bem, talvez pelo tamanho do jogo, mas assim, o que eu acho é que os vilões, por exemplo, eles têm uma proposta interessante, que eles são irmãos e tudo mais, né, e a Ana lá, né, que é a madrasta da Lara, ela acaba traindo ela no começo do jogo e tal. Só que, sei lá, ele demora um pouco pra, tipo, deixar os vilões interessantes. Aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, o soldado lá, ele é muito batido, ele é, tipo, muito vilãozinho de coisa de aventura. E, assim, essa dinâmica entre os irmãos, ela não é tão bem trabalhada, assim, tipo, chega, assim... É interessante, é engraçado que na história não é tão desenvolvido, mas é mais desenvolvido naquelas coisas que você pega, assim. Tipo, você vai pegando os papéis e tudo mais, beleza. Mas, tipo, sei lá,
Pode ser bullshit meu, mas eu não senti firmeza neles, assim. E o que eu acho é que, assim, a história desse Lara Croft, ele é meio que igualzinho ao do Uncharted 2, assim, por exemplo. Porque o começo se passa naquela parte de neve lá, tal, ela acaba caindo, aí toca para meio que um flashback de alguns momentos anteriores, igualzinho ao Uncharted 2. Aí depois ela descobre lá as coisas na Síria e tal, e depois volta pra cena lá que ela tava no Pico de Neve, né? Tem algumas coisas antes, mas beleza. Aí tem um companheiro dela tal, esse companheiro. Isso aí já mistura um pouco com o Uncharted 3, que o companheiro quase. Que é o Jonah, eu acho. Ele parece que morre, mas não morre numa determinada parte, né? Ele acaba sendo ferido. É verdade. E depois ela, né, e aí assim, o grande elemento que eu tava falando, que é igualzinho a Uncharted, é a parte do sobrenatural, que eu vi, assim, a quilômetros de distância aquilo acontecendo, porque até o 3, toda vez acontecia essa situação no Uncharted. O Drake ia pra um lugar, ele, tipo, via as relíquias e tal, primeiro ele tinha que enfrentar os mercenários, mas depois, quando ele chegava no local em si, na cidade perdida ou qualquer coisa que seja, ele acabava encontrando uns seres sobrenaturais que acabavam, tipo, matando os soldados indo atrás dele, né? Então, assim, é muito, tipo, batida, assim, igualzinho. E como eu falei, essa coisa de se levar a sério faz você acabar perdendo interesse ao longo do tempo, assim, com a história. Você fala, puta, eu já sei exatamente como vai acontecer isso, eu já sei o que tipo, as reviravoltas, porque eu já vi isso acontecer. Então, e tipo, a história não tá sendo, tipo, super divertida de acompanhar, sabe? Então, assim, eu continuei jogando por causa da mecânica do jogo e, assim, das cenas, né? As cenas são muito bacanas, o templo lá, a cidade que ela encontra é muito bonito e tal. É fascinante visualmente e em jogar, assim. Mas em termos de história, eu achei que, tipo, era tipo, sabe? Mesma coisa. E pode ser, assim, uma fadiga minha, né, própria, de já ter jogado muitos jogos parecidos, de já ter visto, né, porque todos esses jogos também tem um pezinho em Indiana Jones, né, é o pai dessas franquias todas. Então, assim, além do Indiana Jones, além do Uncharted, vem o Tomb Raider com mais essas propostas. Que eu gosto desse tipo de jogo de aventura, mas eu queria, sabe, alguma coisa diferente dessa mistura, né? Que é sempre a mesma batida, a mesma coisa com os personagens. A única coisa que eu falei, ok e tal, que tipo, me pegou um pouquinho, assim, foi a parte que descobre lá que o mendigo, sabe o mendigo da vila lá? Aquele cara que encontra ela e tal. O profeta. Talvez acho que tem gente aí que deve ter visto também isso acontecer, mas eu não vi, assim. Aí ele é o profeta e tal. Eu acabei não sacando que era isso até o fim. Eu falei, ok. Só que aí, tipo, cai na mesma situação boba e clichê de, tipo, ele acaba morrendo e se sacrificando e tal. Cara, sabe, tipo, o final pra mim não tem impacto emocional nenhum. Com os irmãos lá, nem nada. Tipo, a luta final com o irmão, eu achei ela muito igualzinha à sequência final do Uncharted 2, que eu odeio. Eu acho que é tipo a pior parte do Uncharted 2 é essa luta final contra o chefão, porque eu acho extremamente frustrante, chata. E dessa do Tomb Raider, ela é meio que pobre, assim, tipo, ela não, até em mecânica, assim, ela é meio pobrezinha a luta contra esse cara. Eu esperava um pouco mais de, tipo, a luta final do jogo, né? O reboot também tinha um problema desse, a luta final é bem bobinha, e esse continua com o mesmo erro. E eu acho que, assim, é engraçado que no final, depois, ele demora para chegar na cidade, né? Demora para concluir essa parte dos irmãos e tudo mais. Só que quando chega no ápice da história, é muito rápido o que acontece. Porque eles morrem e tal, aí ela pega o artefato tal, a cidade tá caindo em colapso e tal. Aí já pula pra... A última cena é ela já na mansão e falando, eu vou atrás da Trinity, né? Que esse grupo... A Trindade, né? O outro grupo lá. E já acaba assim, eu falei, nossa, tipo, foi muito rápido o pacing do final, comparado ao resto do jogo, sabe? Então, assim, tipo, ficou corrido, assim. Bom, o que você achou do resto da história? Eu achei bem isso aí, assim, eu achei que a história, ela é um pouco arrastada,
ela é muito, entre aspas, clichê, sabe? Tudo meio que você espera. Tirando essa parte também que você falou lá do Profeta, realmente eu também não percebi. Eu só percebi quando ele foi. Mas sei lá, né? Eu imagino que deve ter uma galera que já tinha percebido, sim. Sim. Então, a história é bem batida. Os personagens, eu não me importei com nenhum deles, assim, sabe? Tipo, o amigo dela, aquele gordo que apareceu, sabe, no começo e no final, e, vou morrer, foda-se. Eu tava cagando pra ele, ele era ali, tipo, o alívio dramático da... meio que pra justificar um pouco algumas ações da Lara, tipo, poxa, então me dá pelo menos um contexto pra eu ficar... pra eu sentir isso que você quer passar, sabe? Então a história falhou demais. É basicamente esse meu único crítica do jogo, porque a jogabilidade, nossa, que jogo fluido, sabe? O visual é lindo, não ganha de Uncharted, mas, poxa, o visual é lindo, eu bati umas fotos lá na... Tinha hora que eu parava assim no meio do jogo, sabe? Eu tava vendo as geleiras, nossa, que cena da hora, bati uma foto ali, deixei de papel de parede no meu PS4, então... O jogo é bonito, a jogabilidade é fluida demais. A dinâmica, eu não sei comparar ele com os jogos anteriores dele, porque eu joguei aqueles jogos anteriores dele muito, né? Só algumas jogadinhas. Mas eu gostei demais, então assim, se eu não me sentir abalado, quer dizer que o jogo ele fez bem o papel dele, né? Que ele, assim, conseguir ser bom não só pra gente que já estava acostumado, como pra gente que não estava acostumado. Eu nunca joguei esse jogo, pronto, consegui jogar de boa, então ele trabalhou bem. Nesse ponto, todo meu braço torcer e bato palma. Trilha sonora é boa também, ambientação, aquelas partes de Vucu Vucu eu achei tipo, exemplar, tipo, Uncharted teve algumas dessas, eu achei genial, mas teve pouca. Você falou certinho, 4. O 4. E eu acho que nesse aí eles acertaram bem a mão, assim, teve bastante parte dessas que é... Como é que fala? Tem algum nome específico pra esse tipo de cena no jogo? Que é tipo, o helicóptero de... Como é que é? É set piece, assim, tipo, é aqueles... Eu não sei como traduzir isso, mas, assim, se fala set piece, né? Que é aqueles momentos meio que marcantes, assim, de ação, sabe? Que parece mais uma cena de cinema, né? Você até mesmo, você nem tem muita ação. O seu lance é, tipo, às vezes só correr pra frente ou apertar o botão na hora certa. Mas é quase como se estivesse vendo um clipe, é muito bonito. E no meio de um jogo assim, isso é uma das coisas que eu acho que me faz criar mais imersão dentro de uma história, né? Porque é cinematográfico, né? É diferente de você estar vendo só um joguinho com você controlando, você tá vendo uma puta cena. É um jeito de contar uma história bem efetivo. Então assim, por isso que eu já tinha dado aqueles 9 pro jogo, eu não dei mais, no 9,5, quase 10, porque, poxa, a história pesa pra mim, sabe? Eu gosto bastante. Mas ele tem muito ponto bom, vou deixar que só por causa da história eu tire muita nota do jogo, então por causa disso. Mas foi bem isso aí mesmo. Quantas horas tem a campanha de Tomb Raider, você sabe? Pura mesmo, assim, eu acho que tipo umas 11 horas. Mas só que fazendo os coletáveis dá tipo 20 e pouco. Então, tipo, eu devo ter zerado com umas 20 e pouco. Aí depois eu voltei pra jogar. Você tava com quantos por cento mesmo, você falou? Acho que quando eu zerei eu tava com 70, mas agora eu já tô com 88, né? Eu tô com 60 e pouquinho, 62. Então quer dizer que eu também peguei uns coletáveis da hora. Eu acho que dava pra zerar, se você for na correria nesse Lara Croft aí, eu acho que tipo, antes dos 60 você zera. Porque eu fiquei dando umas boas voltas, hein, mano. Eu gosto de ficar passeando pela tela, entrando em caverna, sabe? Matando uns lobos. Os lobos lá é bem difícil, hein, mano. Eu me fudia demais com os lobos. Tipo assim... O urso é pior. Ah, nossa, o urso, mano. Você sabia que eu fui enfrentar o urso sem flecha de veneno? Eu achei a caverna e entrei lá dentro e usa as flechas de veneno. Eu falei, como é que faz? Um cogumelo. Eu falei, nossa, tenho 0 cogumelos. Fodeu. Aí eu achei, vou sair daqui, daqui a pouco eu volto pra pegar esse urso. O urso correu atrás de mim e me catou, mano. Aí eu morri umas 2 vezes. Não, eu morri uma vez pro urso. Depois eu fui lá com a flecha de veneno, errei umas 2 flechas e falei, nossa, um pouco da porra, mano. Depois eu consegui dar um jeito no urso, mas poxa, aquele urso foi brabo. Mas eu acho que tirando o urso, o bagulho mais chato era os lobos. Ô, lobo, bicho chato, porque eu não via eles chegando, tá ligado? Era cheio de neve, cheio de mato, que eu não vi, o lobo já tava na minha goela. Só assim, concluindo a parte da história, né, do jogo, só pra, tipo, só pra não ficar tão assim, eu não gostei porque eu não gostei, eu acho que assim, a gente até pode pensar que, Tomb Raider nunca foi um exemplo de história, sabe? Tipo, nenhum dos... Eu não lembro de nada eu joguei os anteriores,
mas eu não lembro o que aconteceu exatamente, assim. Sempre o jogo do Tomb Raider foi sempre focado na personagem Lara Croft, assim. Tanto quanto o ícone dos games, que ela ficou muito popular nos anos 90 por causa disso, que era a primeira personagem, assim, grande, né, dos jogos, feminina, quanto, tipo, até do próprio jogo, assim, você tá sempre mais ligado com a própria Lara Croft do que com o resto que tá acontecendo. O resto é, tipo, dane-se, sabe? É mais ela mesmo, né? E eu acho que, assim, se for contar com isso, se você não tá esperando nada fora do comum em termos de história, eu acho que é isso, basicamente. Você vê o desenvolvimento da Lara Croft dentro do jogo, eu acho que isso é até válido de falar. No primeiro, dava para ver bem mais até, né, que ela realmente evolui no primeiro, né, ela é a primeira aventura dessa Lara Croft, e nesse segundo ela acaba conhecendo mais a história dos pais, do passado, né, deles, e acaba meio que, eu acho que assim, esse seria meio que o último jogo de construção dela, sabe? Tipo, eu acho que agora ela é a Lara Croft mesmo, assim, tipo, ela não tem nada no passado que tipo, puxe ela para trás. Então, acaba sendo interessante por causa disso. E até foi uma coincidência aí de que recentemente saiu uma notícia aí que acabou vazando, possivelmente acabou vazando o título do próximo Tomb Raider, devido a um dos desenvolvedores, né, uma das pessoas que estão trabalhando no jogo, acabou abrindo o laptop dela no metrô, alguém viu e tirou a foto do laptop. E estava com um título lá. Não se sabe, assim, não tem 100% de certeza, pode ser que isso aqui daqui a alguns dias seja confirmado como falso, mas tem várias fontes que estão meio que confirmando de que possivelmente o próximo jogo da série e vai se chamar Shadow of the Tomb Raider, né? Curioso é que essa franquia, ela sempre, essa nova franquia, né, de reboot, ela sempre teve, como se chama? Ela sempre foi desenvolvida pela Crystal Dynamics. Que é da Square Enix, mas parece que esse próximo vai ser desenvolvido pela Square Enix Montreal, que é uma isso vai afetar demais, você acha? Então, não se sabe, não dá pra saber se tipo vai alterar muito ou se a Square Enix Montreal tá só ajudando o desenvolvimento com a Crystal Dynamics. Isso, tipo, ainda não dá pra saber nada, mas, assim, é uns rumores. Eu acho que, tipo, porra, é meio mancada, assim, porque a Crystal Dynamics, ela tá fazendo muito bem. É que nem a Rocksteady, sabe, com a série Arkham. Você vê, tipo, o desenvolvimento da produtora em cima daquela franquia, né, ao longo dos jogos. Então, tipo, é legal quando a própria produtora, né, a própria desenvolvedora tem em mãos o resto das continuações, né. Então, assim, tipo, eu queria que pelo menos o terceiro, porque esse jogo, ele termina com um cliffhanger, né, tipo, que acaba meio que você querendo saber qual que vai ser o próximo passo dela, porque agora ela tem um objetivo mais sólido, né, de que é ir atrás da Trindade, antes que ela acabe, né, pegando outros artefatos e tudo mais. E o que também faz, assim, em termos de possibilidade, faz o jogo ficar maior, né, pro próximo, assim. Porque eu acho que esse jogo, ele também pode ter gente que vai, em comparação com o Uncharted 3, que é meio que uma volta ao mundo, esse jogo ele é meio, né, contido, né, ele só se passa num certo local lá, né, o mapa não é tão variado quanto, tipo, um Uncharted da vida, assim, né, que tem deserto, mar e tudo mais. Esse jogo, tipo, meio que se passa meio que no mesmo lugar, lá no norte sul da Rússia, alguma coisa assim. Ia ser legal. E quanto aquela cena pós-créditos lá? Qual? Que tem uma cena pós-crédito, você não viu? Da morte. Então, o que engata mais, né, numa continuação. É meio que aquela cena do Metal Gear Solid, que todo Metal Gear terminava numa fala de codex dos caras falando, tipo, alguma coisa lá, que ia
dar gancho pro próximo jogo, né? Então, assim, é bem aquilo de, tipo, dar um cliffhanger grande pra continuação da história. E eu espero que com essa objetivo da Lara de ir atrás da Trindade e tal, o jogo também abra, né? E a gente tenha não só um mapa, eu tava até conversando isso com o Ivan, né, que é o dono da PSX Brasil, seria legal se tivesse o próximo jogo meio que um hub, assim, a própria mansão dela, com um mapa mundi, e aí você pudesse, tipo, escolher em qual ponto do mundo você ir, sabe? É óbvio que Nossa, é realmente uma ideia da hora. Não ia ter todos os locais do mundo, mas assim, que nem um pouco de Mass Effect, assim, que cada área ia ser em um país diferente. Então ela vai para outros países, né? Ela vai para um lugar deserto, depois ela vai para uma floresta e tal, para diversificar o jogo, né? Ia ser legal se a continuação seguisse nessa dinâmica. Mas vamos ver, tipo, eu tenho altas esperanças eu acho que tem que ter um próximo jogo, né? E só tende a uma franquia que, tipo, eu fico muito feliz que exista, porque é muito divertida de jogar, assim, é muito gostosa, e assim, é meio que garantia de pelo menos uma diversão, né? Não é como chama? Ela não tem padrões, assim, super altos que você fala, puta, o próximo pode foder tudo, sabe? Você só quer, tipo, mais daquilo, só quer mais do mesmo estilo de gameplay com uma história que é meio que um pano de fundo só, um setting, assim. Então é isso, tipo, acho que era só isso, né, que dava pra falar. Tô bem confiante também, com relação ao próximo jogo, assim, como esse já me surpreendeu, eu já tô bem ansioso pra conseguir, pra chegar logo esse outro e eu jogar. Ainda mais com aquilo que você falou que eu achei bem legal, que foi o lance lá que você tinha falado que esse jogo parece ser tipo o jogo final de introdução dela. Então agora no próximo eles têm mais liberdade ainda. Imagina vocês trabalhando desse jeito, bem trabalhado e com mais liberdade. Sim, sim. Então, só uma coisa que eu queria comentar, bem, spoiler. Não é bem um spoiler, mas é um easter egg que eu acabei encontrando no modo da mansão da Lara Croft, que acho que no Tomb Raider, não sei se desde o 1, tinha um modo de training que você podia ir na mansão e ficar treinando lá. E o curioso era que sempre tinha um mordomo lá, né? Dentro da mansão, que era tipo um velhinho com uma bandeja, assim, sabe? Ele ficava tipo andando pra lá e pra cá, assim. Eu lembro que eu tinha medo dele quando era criança. Quando ele chegava, eu achava que era tipo, sabe? Era um creepy, assim, andando pela mansão, porque a mansão é toda vazia e só vinha o velhinho atrás de você ficava com medo dele. Mas nesse jogo, na mansão, ela tá abandonada, tá toda destruída e tal. Só que você vê algumas cartas desse mordomo. E tem uma das cartas que você acaba encontrando, que ele fala que a Lara pequena gostava de zoar com ele e acabava trancando ele dentro do freezer. Que é uma coisa que é possível de você fazer nesse modo que eu falei dos primeiros Tomb Raiders, que você levava esse velhinho perto de um freezer assim e trancava ele lá, e ele ficava tipo andando assim, tentando sair dali, mas ele não conseguia. Então assim, é engraçado que esse jogo, tipo, ele referenciou um easter egg dos primeiros jogos, assim. Mas é isso, basicamente. Acho que é isso aí. Né? Então tá certo. Então vamos nessa aí. Obrigado pela participação. E até a próxima. Falou. Falou.